Oi, povo querido. Vamos nós na nossa caminhada com Jesus e as mulheres, com as mulheres e Jesus. Semana passada nós fazíamos a lembrança, trazia à memória as parábolas. E dentro das parábolas, Jesus incluindo as mulheres, lembrando delas. E a gente trazia para a mente e para o debate a mulher viúva, que insistia nos seus direitos, que até inspirou uma mulher lá no Pará a fazer um vídeo para a sua cidade, falando da importância da luta, do não se deixar levar pela enganação dos grandes. Hortência, fiquei muito feliz de ter sido inspiração para você fazer o vídeo e conte sempre comigo, estarei aqui para o que for preciso no sentido da reflexão. Enfim, e aí, hoje, justamente, eu vou trazer um outro evangelho que só Lucas conta da história, essa história, que está no capítulo 7, de 11 a 17, do evangelho de Lucas, que diz o seguinte: em seguida, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Com ele iam os discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto para enterrar. Era um filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor teve compaixão dela e disse: não chore. Depois se aproximou, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse ao jovem: eu lhe ordeno, levante-se. O morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficavam com medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. E Deus veio visitar o seu povo. E a notícia se espalhou por toda a Judéia e também pela redondeza. Então, como eu disse, essa facilidade de Jesus e ao mesmo tempo essa sensibilidade, essa pedagogia de incluir as mulheres nas parábolas, como a gente viu a semana passada, aquela viúva, a gente percebe um fato concreto de sua vida aqui nessa viúva de Naim. Conta que tinham duas procissões, a procissão da morte, a procissão da vida. De um lado, a mulher com grande parte daquela cidade, obviamente, com ela chorando a morte daquele filho, totalmente consternada, né? Sabe como é uma mãe perder seu filho. De outro lado, Jesus, na procissão da compaixão, da misericórdia, da capacidade de enxergar além dele. E Lucas conta assim com muita sabedoria que ninguém, né, não precisou de ninguém gritar: Senhor, tem compaixão, Senhor, olha essa mãe, como em outros evangelhos a gente sempre vê alguém pedindo: cura meu filho, cura minha filha, cura meu empregado, cura a mim mesmo, né? Como a gente vê em vários outros lugares. Aqui não. Aqui foi o próprio Jesus que percebe a dor daquela mãe, chega perto dela e a primeira palavra que ele diz é: não chore. E depois se dirige para o caixão, toca. Por que o toque? Porque naquele tempo também o defunto era impuro, por isso era colocado fora dos muros da cidade. As cidades tinham portas, tinham os muros, e o defunto, por ser impuro, considerado, era enterrado fora. E Jesus não tem isso. Para salvar vida, ele quebrava todos os protocolos. Para salvar a vida, ele rompia todas as barreiras. Então ele toca no defunto, no jovem, diz: levanta-se, que também era um verbo grego para dizer ressuscita. Várias vezes a gente vê nos evangelhos esse verbo, levanta-se.
E ele diz àquele jovem, levanta-se, o jovem levantou, começou a falar e ele o entregou à sua mãe. Certamente Jesus viu aquela mulher que não tinha mais marido, ou seja, uma mulher judaica, uma mulher daquele tempo, viúva, ela, coitada, já não valia mais nada, já era já era alguém muito à margem da sociedade. Imagine viúva e que morre o seu único filho, porque quando morria o marido, ficava dependendo da mãe, aliás, do filho. O filho morre, ela ia ficar dependendo do vizinho, do amigo, e à mercê da sociedade. Então Jesus sente dentro dele a dor daquela mulher e então ressuscita aquele filho e entrega para ela. Esse texto me faz muito lembrar a minha caminhada, trajetória com a pastoral da juventude, os vários grupos de jovens, que quantas vezes a gente refletiu, né, dessa necessidade que a gente também hoje tem de olhar para os jovens que estão aí à margem, olhar nos olhos, dizer, levanta-se, eu te devolvo a vida. Acredito que nos tempos de hoje a gente precisa estar na procissão da compaixão, perceber quem está sofrendo, perceber as dores das pessoas, das mães que às vezes com seus filhos vivos, mas é como se estivessem mortos aí nesse mundo de droga e de tantas outras coisas do crime, de tantas outras coisas por conta dessa sociedade desigual, estruturada para excluir a juventude, sobretudo a juventude negra, pobre. Quantas mulheres a gente precisa olhar nos olhos e dizer não chore e fazer algo para que também elas se alegrem, que também os seus filhos ressuscitem. Eu me lembro muito da minha caminhada com a Pastoral da Juventude, lá com a Adriane, o Firo, depois na segunda volta para o Pará, mesmo não estando dentro da pastoral, mas sempre nas assessorias, conversando com os jovens, nessa necessidade de que eles possam ressuscitar. E este mês é exatamente o mês do DNJ, o Dia Nacional da Juventude, de muita reflexão, é um tempo da gente olhar para a juventude com um olhar mais específico. Bom, também esse mês é o mês da Nossa Senhora Aparecida, hoje o dia do Círio de Nazaré, o mês das crianças, um mês muito recheado de muitas comemorações importantes que a gente precisa olhar com um olhar profundo, com um olhar de dizer o que essa data me diz, o que esse acontecimento traz para mim. E o Círio de Nazaré é aquela procissão enorme que esse ano será diferente em muitos aspectos, pelo menos a Arquidiocese de Belém não vai fazer o Círio como todo ano, mas quem já foi participar daquela procissão da vida sabe quantas mães pedindo compaixão para os seus filhos, há uma outra mãe chamada Maria. Quantas mães agradecendo a cura, quantas mães agradecendo o seu filho passar numa prova, quantas mães pedindo saúde, quantas pessoas pagando promessas. É um evento que só quem sabe é quem já participou da fé, da religiosidade popular, de tantas coisas diferentes que acontecem ali naquela procissão da vida. Então, que esses tempos difíceis faça a gente também refletir, né, o que Deus, o que Jesus, esse Deus que visita seu povo, esse Deus que sente no coração a dor do seu povo, o que Ele está pedindo de nós? Quais são seus apelos nesse tempo de pandemia que não acabou? Tem ainda muita gente morrendo, muita gente precisando da nossa compaixão. Como é que a gente pode fazer parte dessa procissão de Jesus, a procissão da compaixão, do amor, da vida, do aproximar-se, do tocar na dor das pessoas, nas suas feridas. Então, é isso, que esse Jesus misericordioso, cheio de compaixão, cheio de
amor, um amor concreto pela vida, nos ensine cada dia a não ser indiferente às dores das pessoas, às dores do planeta, às dores dos animais, as nossas dores, as dores de quem está perto, as dores de quem está longe, mas que todos somos um. Então é isso. Fiquem com Deus. Até no meio da semana, quando eu vou fazer o vídeo que eu denominei Olhar de Dentro para Fora. Então, que a gente continue nessa nossa caminhada. Já estamos nos aproximando do final do Evangelho de Lucas. Hoje eu fiz o capítulo 7 intencionalmente para unir exatamente, dizer que Jesus contava as parábolas sobre as mulheres, porque na vida dele, ele incluía as mulheres, ele tinha compaixão delas, ele formou um novo movimento junto com elas, e ali estava uma parábola da viúva, e aqui está o fato concreto dele, olhando nos olhos daquela mulher, tocando no seu filho e devolvendo a ela a vida. Que a gente também tenha a capacidade de olhar nos olhos das pessoas, porque o afeto, o abraço, o toque também salva. Beijo, compartilhem, ative o sininho e dá um like para que chegue mais em outras pessoas esse vídeo. Até na próxima semana com as mulheres, mas no meio da semana com a reflexão, né, sobre a espiritualidade, o planeta, o olhar para dentro.